Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada, mediante a fé que está em paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como afirma Romanos capítulo 5, versículos 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, quem nos ama com amor eterno, com seu precioso sangue, ele mesmo nos comprou, lavando e perdoando todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Creia em Cristo, como diz as Escrituras. Hebreus 10,14 diz que Cristo, por único sacrifício, ele nos aperfeiçoou para sempre. Creia, homem, mulher de Deus, que em Cristo nós estamos aperfeiçoados para sempre. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da graça mediante revelação do Espírito Santo, estou aqui sempre para o anunciar, tratando a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da justiça da fé, o Evangelho que está totalmente em acordo com as sãs palavras de Cristo. Neste Evangelho, nele eu creio, nele eu vivo, firmado e edificado para a glória de Deus. E hoje vamos aqui ainda dentro do pensamento do tema o batismo de Jesus Cristo com o Espírito e com o fogo para os seus filhos. E hoje vamos estar aqui falando a respeito de quem é o Senhor. Será que o Senhor, ou este Espírito, quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade, como o sistema enfermo tem aí negado que o Espírito é o próprio Deus, é o próprio Cristo, dizendo que é a terceira pessoa da Trindade. E quando nós enxergamos ou cremos desta forma, que é a terceira pessoa, nós vemos o Espírito como inferior ao Filho, inferior ao Pai, quando na verdade a palavra deixa bem claro que o Espírito é o Senhor, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17. Então, Giselmo, o Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Cristo? Sim, porque os três são um, não é três, como muitos dizem. A manifestação de Pai na criação, a manifestação de Filho na redenção e a manifestação nos últimos dias ou nos últimos tempos em Espírito, o próprio Deus, a nos guiar e nos livrar, Pai, de todo e qualquer ataque à verdadeira doutrina. Então, Giselmo, dá para provar isto nas Escrituras? Que o próprio Cristo é o Espírito Santo que viria habitar em nós? Sim, confirme esta verdade em João capítulo 14, versículos 17, que diz: o Espírito da verdade, com letra grande, se referindo ao próprio Cristo, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Cristo era o Deus Emanuel, que veio em carne, mas este Cristo iria habitar em nós, como ele diz. Ele habita convosco, mas estará em vós. E no versículo 16 de João 14 diz que este Consolador, que é o próprio Cristo, ele viria, estaria em nós para sempre, derrubando toda e qualquer doutrina maligna que diz que o Espírito Santo pode sair do crente. Então, o Deus de Emanuel hoje é o Deus em nós, o Deus que está em nós. Em Colossenses capítulo 1, versículos 27, é um mistério revelado por Deus aos gentios predestinados para a salvação. Saber que o grande mistério é que Cristo habita em nós e que Cristo é a esperança da glória. Logo, Cristo não é, ou o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, da falsa doutrina
criada pelo sistema enfermo que chama a doutrina da Trindade. Não, deveria chamar a doutrina do único Deus com três manifestações, sendo ele um, o próprio Deus. E a palavra deixa bem claro que este Espírito, com letra grande, se referindo ao próprio Deus, ele não vem para todos, basta crer, exercer o livre-arbítrio, se batizar em água e depois buscar o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo não vem por eu buscar, mas vem, a palavra diz, porque eu sou filho. Em Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus aos vossos corações o Espírito do seu Filho, o qual clama Abba Pai. Note que sempre a expressão de Espírito está com letra maiúscula se referindo ao próprio Deus, ao próprio Cristo. Gistelmo, e qual é a minha posição hoje em Cristo? Tendo Cristo habitando em mim, tendo Cristo como próprio Deus dentro de mim. Nos tornou com ele um, a palavra firme em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que diz: aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. E Gistelmo, qual é uma das maiores funções do Espírito Santo na vida do que crê? Qual é a função? É nos guiar a toda a verdade como filhos, diz a palavra. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando em nós para nos dar conhecimento completo e completo entendimento espiritual de quem é Deus e qual é o seu propósito para com as nossas vidas e o poder deste Deus todo-poderoso que habita em nós. Um dos maiores propósitos é nos guiar, afirma Romanos capítulo 8, versículos 14, que diz: e o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 14 em diante. Então, o Espírito nos guia sim, e ai de nós se não fôssemos guiados pelo Espírito de Deus. Seríamos enganados pelo sistema enfermo, mentiroso, com suas doutrinas várias e estranhas, que pregam e trazem palavras que estão em desacordo com as palavras de Cristo. Logo, todos os que estão de Cristo têm o Espírito de Cristo, que é o próprio Cristo, habitando em nós. A palavra também deixa bem claro que este Espírito é o próprio Cristo que viria depois da crucificação, como afirma também João capítulo 7, a partir do versículo 37, que afirma que ele veio para nós como água viva. E aí a palavra diz que aquele que crê nele, como diz as Escrituras, a palavra diz que ele falava a respeito do Espírito, que todos os que haviam de receber, porque até o momento, enquanto Cristo era o Deus conosco, Emanuel, o Espírito não tinha sido dado ainda, porque Cristo não havia sido crucificado. E uma vez que Cristo foi crucificado, a manifestação dos últimos tempos, a dispensação do ministério do Espírito Santo em vir habitar nos seus filhos, passou a se manifestar, cumprindo-se aí as Escrituras, quando João disse: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele que vos batizará com o Espírito e com fogo, se referindo a Cristo. E uma vez que nós cremos nele, nós somos selados com este Espírito, o Espírito que é o próprio Senhor, que é chamado também o Espírito da promessa. Efésios capítulo 1, versículos 13. Então, não é verdade que a doutrina da Trindade é uma verdade, né? É um sofisma, é uma mentira quanto às Escrituras, porque a Escritura não fala em Trindade, fala em um único Deus com três manifestações. Deus e Pai na criação, Deus e Pai em Cristo na redenção, e Deus, o Pai, Espírito Santo,
nos últimos tempos para nos guiar e nos levar sempre, crendo na verdade como ela é, revelada pelo próprio Deus através do teu Espírito. Creia que Cristo em nós é a esperança da glória. Creia que os que são filhos de Deus não vivem mais, mas é Cristo que vive em nós. Como afirmou Paulo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Creia que todo verdadeiro cristão, filho de Deus, que recebeu o Espírito Santo, não vive mais para si mesmo, antes Cristo vive neles. Creia e creia que o Senhor é o Espírito e que o Espírito é o Senhor, o próprio Deus. Creia, graça e paz.